para Paulo Freire, que são duas, duas noções, duas visões de mundo em que as relações de poder elas apenas são danosas, não só para quem está sendo oprimido, mas também para o opressor. As duas, né? A principal questão para que a gente possa se abrir para a pedagogia do oprimido é numa vertente fenomenológica, ou seja, nós vamos descrever o que é uma pedagogia do oprimido. Por que o nome é pedagogia? Por que fala-se de libertação? O que é isso de libertação? O que Paulo Freire vai falar de libertação? Bom, lembre-se que a Gestalt, ou as Gestalten... Boa noite, Adriana. Boa noite, Micaela. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lilian. Lembre-se que as Gestalten, elas são formações totalizadoras em que nós nos configuramos juntos com o ambiente. Então, quando se fala em opressão, não se pode falar de um lado os oprimidos e do outro os opressores. O que nós temos é a opressão, em que no ato se dá o opressor e no outro ato se dá o oprimido. Isso quer dizer que não existe liberdade nem para o oprimido e nem para o opressor. Claro que o opressor, nos seus privilégios, eles têm uma opressão diferente. Mas, para essa visão fenomenológica, ele não é considerado liberto. Ele tem o seu sofrimento particular. É um sofrimento com privilégios, mas é um sofrimento. Porque é um aprisionamento do ter. É uma cidade, um país do ter. É se prender a ter as coisas. No mundo neoliberal, o opressor vê o mundo e as pessoas como seres e coisas de compra e de consumo. Eles não veem o outro como possibilidades, ou melhor, né, alteridades. Isso quer dizer que a individualização exacerbada, ela é o mote para um neoliberalismo, para um individualismo violento e opressor, em que as duas partes, marginalizados e privilegiados, estão presos na questão do ter. De um lado, um comportamento de querer ter as coisas e querer ter cada vez mais. Do outro, uma não consciência da opressão e a não libertação a partir de um ambiente pela conscientização. Essa é a perspectiva que nós vamos tentar relacionar com a ideia de contato da gestalterapia, que é toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Toda experiência. Então, a experiência da opressão só existe na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. Não é no organismo nem no ambiente. Mudando para as palavras de Paulo Freire, a opressão ela não acontece no opressor nem no oprimido. É entre, sempre olhando para o meio. Tanto há uma ideia no opressor de uma posse, de um lugar onde não se quer tirar desse privilégio, né? Não quer se deixar de ter, não quer sair, né? Porque a liberdade assusta os dois polos. De um lado, a liberdade assusta o opressor porque retirar dos privilégios é não poder mais oprimir ou não poder mais possuir, segundo a fantasia que eles têm. Sair da opressão para os oprimidos, a liberdade para os oprimidos é um medo, por quê? Porque quando se há, e essa é a principal questão aqui, quando se há uma racionalidade
em que a ideia do opressor é a ideia vigente na sociedade, em que o opressor é que está certo, ele é comparado ao dono do saber e do fazer e da ação. Isso significa que a vontade do oprimido, quando não conscientizado e quando não educado, é ser essa imagem de opressor. Liberdade é quebrar essa vontade de ser o opressor. Ou seja, quebrar binarismos. E isso dá medo. É o medo da liberdade de se conscientizar e não querer mais ser opressor que o oprimido vai recuar. Então, o processo de conscientização, que não é dado por alguém que vai educar, jamais. Paulo Freire chegava nos países, para dar palestra e sempre dizia: não, eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para aprender junto com vocês para a gente construir uma coisa nova aqui. Não vim aqui para dar um entendimento. Então, isso quer dizer que não é uma luta de libertação, de um lado, das pessoas que estão em posse de conhecimento, portanto, privilegiadas e, por vezes, opressores, não é dar um conhecimento, um caminho para que as pessoas se libertem, mas sim, junto com elas, reconhecer-se privilegiado, reconhecer-se opressor e, reconhecendo-se assim, lutar junto com os oprimidos para a libertação. Da parte dos oprimidos, é conscientizar-se, levar a libertação como uma ação cotidiana. Ao conscientizar-se, projetar-se, juntar-se e fazer. Bom, isso seria, na linguagem do self, a função de ato. A função de ato perpassada na sua fluidez. Como seria dada, nessa perspectiva, uma vulnerabilidade na opressão? Se pegamos esse conceito de Paulo Freire, a opressão é a violência contra uma pessoa que não pode ser mais. Ela é o ser menos. Ela é o que não pode na sociedade. Então, o ser menos, ele não tem o desejo de ato. Isso significa que nós podemos perceber a ideia de oprimido numa perspectiva ética, política e antropológica. Política porque o ser menos ele não pode agir como o ser mais. Ele não pode apenas querer ser quem se é. Hoje teve mais uma triste notícia em que um LGBT foi espancado até a morte, apenas por ser LGBT. Essa violência no corpo é uma violência em que o opressor ele não aguenta a liberdade, pois também está preso. Isso significa que as funções do self elas estão vulneráveis. A função de ato está vulnerável. A função antropológica, a função personalidade também está vulnerável, porque eu não posso ser identificado como LGBT. A função id, que é o acolhimento ao estranho, está vulnerável. O estranho não pode aparecer. Estamos presos em oprimidos e opressores. Bom, eu trouxe então para que nós começássemos, agora vai ser com alguns trechinhos para que a gente possa ler juntas e pensar juntos. Conseguem ver?
Todas e todos acompanhando aí o slide, não? Sim? Bom, então vejamos. Esse é um trecho do livro Pedagogia do Oprimido, em que Paulo Freire vai usar São Gregório de Nissa para nós entendermos o seguinte. Uma das premissas que Paulo Freire vai falar é que o opressor, ele não pode, enquanto opressor, ter uma generosidade para com o oprimido. A generosidade de pena, de ajuda, ela não serve para a libertação. Pelo contrário, é apenas para mascarar e para violentar ainda mais um narcisismo opressor perante o poder que se tem sobre o oprimido. Então ele vai falar assim: talvez desesmolas, mas de onde as tiras, se não de tuas rapinas cruéis de sofrimento, das lágrimas, dos suspiros? Se o pobre soubesse de onde vem, só aceitar aqui. Se o pobre soubesse de onde vem o teu óbolo, ele o recusaria, porque teria a impressão de morder a carne de seus irmãos e de sugar o sangue de seu próximo. Ele te diria estas palavras corajosas: não sacieis a minha sede com as lágrimas dos meus irmãos. Não deis ao pobre o pão endurecido com os soluços de meus companheiros de miséria. Devolve a teu semelhante aquilo que reclamaste, e eu te serei muito grato. De que vale consolar um pobre, se tu fazes outros 100? Sermão contra os usuários. Isso me lembra uma situação contemporânea, né? Que é o Twitter, né? Vocês sabem que o Twitter foi comprado. O Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, né? Que tem uma fortuna, duvidosa, né? Assim, uma origem duvidosa. Ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. 44 bilhões. E aí surgiu muitas coisas na internet, né? Falando assim, com 44 bilhões de dólares, se eu fosse bilionário, eu acabaria com a fome do mundo. Esquecendo do fato de que para ser bilionário tem que haver fome no mundo. Se é bilionário por causa da fome do mundo, né? Mas o Elon Musk, ele comprou o Twitter porque ele estava preocupado com uma coisa chamada liberdade de expressão. Ele não gostaria que seus usuários no Twitter fossem cancelados ou fossem bloqueados, né? Assim como o Trump foi por ter falado fake news. Ele comprou o Twitter para que a liberdade de expressão fosse agora não mais controlada, mas liberada, né? Ou seja, eu posso falar o que eu quiser no Twitter agora. Quem quiser que me engula. Bom, acontece que o Elon Musk, ele fez uma fala sobre uma determinada empresa que era fake news, dizendo que, claro, ele é um dos homens mais ricos do mundo, toda fala que ele tem em qualquer rede social vai fazer com que as ações se movam. Então, ele fala o seguinte: determinada empresa está lucrando muito, eu estou pensando em comprá-la. Bom, todo mundo que desejava comprar não pôde mais comprar, né? E muitas pessoas desistiram de fazer uma compra da ação, porque essa ação, na hora que ele fala isso, aumenta significativamente.
as alíquotas, porque um cara muito rico vai comprar, então o preço vai ter que ser lá no alto. Depois, em outra entrevista, depois que acontece esses aumentos, ele fala o seguinte: não, não é tá tão certa essa compra assim, não é tão verdade. A gente está pensando ainda. E assim deixaram de comprar na empresa e continuaram comprando na empresa dele, ou seja, ele lucrou absurdamente com essa informação, com uma informação manipulada, com uma fake news. Ele foi bloqueado do Twitter. Bom, o cara é tão rico que quando ele foi cancelar a conta dele do Twitter por fake news, e qual é a solução que ele vai ter? Então ele vai comprar para ele controlar o Twitter, com a desculpa de que é liberdade de expressão. E algumas pessoas falam assim: ah, se você fosse o Elon Musk, você doaria seu dinheiro? A pessoa, sim, doaria. Você está doando seu dinheiro quanto agora? Quanto do seu dinheiro você doa para alguém? A pessoa fica calada, né? Só que esquecem de um detalhe, né? Assim, o Elon Musk ele trabalha com empresas de solidariedade com filantropia, né? Algumas redes da internet, por exemplo, eles são financiadas por ele para que a Ucrânia tenha. O que isso significa? Que os fãs de bilionário, né, os fãs do Elon Musk, eles admiram o Elon Musk por ser rico. Eu não entendo isso, né? Assim, admirar uma pessoa por ser rico, porque você admirar, sei lá, um professor, né? Digamos assim. Admirar um professor porque ele dá um conhecimento que você acha legal e você pode usar isso, e você entende melhor o assunto e consegue fazer alguma coisa com isso. Mas o bilionário não, você admira o bilionário porque não há consciência, né? Porque você não faz nada com o dinheiro dele. Ele não dá um tostão para você. Você não faz nada com o bilionarismo dele. Mas você é fã dele. Isso denota que não há nenhum tipo de consciência para a libertação. Apenas uma imaginação de que se pode ser o opressor também. O Elon Musk ele não faz caridade com essas redes de internet. Ele as usa para fornecer emprego de mão de obra barata para que possa crescer suas empresas e controlar a internet dos países. Então, Paulo Freire vai pensar o seguinte: essa generosidade, ela não é verdadeira, porque você não está lutando para a libertação. Você está se autopromovendo para ganhar mais dinheiro. O cara tem 44 bilhões de dólares. Ele não precisa mais dinheiro, mas ele quer mais dinheiro. Porque o ser mais, ele tem que ser mais sempre. É a função do ser mais. Então, de que vale consolar um pobre se tu fazes outros 100? A pedagogia do oprimido começa com a seguinte frase: aos esfarrapados do mundo e ao que neles descobrem, e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Bom, Paulo Freire está sendo bem categórico no que ele está dizendo. Isso significa que não adianta descobrir-se opressor. Não adianta ter consciência dos privilégios. Mesmo que esse, sim, seja um dos primeiros passos. Claro que toda discussão sobre isso, sim, faz a gente caminhar. Mas os esfarrapados em que ele fala aqui não é só os oprimidos, é também os opressores. E se a gente olhar para a nossa esfera social, são também os oprimidos que pensam que são opressores.
A gente vai lembrar de Hannah Arendt aqui, né, quando ela vai escrever A Banalidade do Mal. Ela vai falar o seguinte: o Eichmann, que era um judeu, né, aliás, desculpa, era um nazista, trabalhava, né, no escritório assinando papéis. A função de Eichmann era falar com um soldado nazista e, a pedido do general, liberar o trem para que os judeus fossem para o trem, né, serem mortos, asfixiados, incinerados. Né? Eichmann não tinha nenhum contato com os judeus. A função dele era assinar o papel. E foi justamente isso que ele disse. Eu não tinha a consciência exata e direta sobre essas mortes. Eu estava apenas cumprindo uma função. Bom, Hannah Arendt vai falar que isso é a banalidade do mal, ou seja, é tornar o mal banal, participar de uma ação violenta e truculosa, mas não ser implicado nisso. Ela, judia, questionou se ele deveria ser condenado igual aos outros que torturaram, que mataram, que espancaram, que violentaram os judeus diretamente. Ela, judia, questionou isso no tribunal de Nuremberg. Então, a opressão, ela vive dentro do oprimido também. Isso quer dizer que a libertação só pode ser feita junto com. E aí vocês podem imaginar quem, assim como Eichmann, participa desse jogo violento, né? E ainda não tem uma consciência de ação e de perspectiva sobre isso, né? Mas principalmente assim, pensamos aqui na clínica, né? Se nós estamos trabalhando para fazer um trabalho de libertação junto com, como é que a gente pode, junto com, fazer um trabalho de libertação para que a gente minimamente não possa repetir as ações de nossos opressores? Como é que a gente pode se dar abertura para uma pedagogia da clínica? Entende? A libertação seria, então, ser pedagógica, ou seja, escutar o outro para aprender com o outro a ser levado com o outro. Isso significa drasticamente que nós devemos suspender tudo que a gente acha que é o caminho certo e se deixar levar junto com o outro para um novo caminho que não é meu nem teu, mas do tempo, do agora. Por isso, aos esfarrapados do mundo e ao que neles descobrir qual é a opressão e qual é a libertação. E assim, descobrindo-se, olha o movimento no gerúndio, com eles sofrem. Não é se colocar no lugar do outro. Não é sofrer o sofrimento do outro, mas sofrer porque se sofrem. Porque não há libertação. Essa libertação neoliberal que existe como promessa do American Way of Life, do do it yourself, né? Essa libertação do capitalismo neoliberal, ela é uma ilusão. Não existe liberdade e independência enquanto há sofrimento social. Isso significa que o sofrimento jamais é individual. Jamais. O privilégio branco, ele é uma fuga de uma angústia que é um sofrimento social.
Detesto aquele meme, né? Ah, cara, dinheiro não traz felicidade, mas eu gostaria de ser feliz em Paris, né? Cara, eu detesto isso. Não é que você não pode ter dinheiro ou que não pode ir para Paris. Não, não é essa a questão. Mas é justamente não ter a consciência de querer ser o opressor na hora da opressão. É como se a individualidade narcísica importasse muito mais do que lutar junto com alguém. Entende? Não é uma pedagogia para ele, ou seja, para o oprimido, mas dele. Oprimido e opressor se libertam em conjunto. Se eles se libertam em conjunto, então não há possibilidade de se libertar sozinho. Não há possibilidade de libertação sem abertura para o diálogo e sem abertura da quebra dos privilégios. É sempre um junto com. Teoria do self. A experiência acontece entre o organismo e o ambiente. Não é no organismo, não é no ambiente. É entre. Essa experiência ela acontece junto com, numa nova perspectiva. A verdade do opressor reside na cabeça do oprimido. O oprimido é sujeito de sua própria história. Para isso, para que a libertação aconteça, três relances devem ser considerados. O movimento interno, ou seja, reconhecer-se tanto o oprimido quanto o opressor, e vice-versa, né, numa dialética, numa perspectiva de ciclo de conversa, né, em que há assim, uma abertura da pedagogia. Depois de entender que é oprimido ou opressor, reconhecer-se na história. Como se dá essa opressão, como é que se dá essas violências contra o corpo, como é que a gente participa dessa história de opressão em conjunto. E o terceiro, que é o mais difícil, que é o que menos se vê, principalmente agora na virtualidade, é projeto, compromisso e decisão. Então, o relance para a libertação. Se reconhecer como opressor ou oprimido. Segundo, se colocar na história que tipo de processo como oprimido ou como opressor estou passando agora para entender quais são os meus privilégios e quais são as violências que eu estou sofrendo. Terceiro, decidir fazer algo para isso e projetar algo para isso. No ciclo de conversas, o Paulo Freire fazia palavras geradoras em slides. Né? Ele fala de filminhas para que o alfabetizando possa admirar a sua história e, com isso, falar e escrever de maneira mais engajada. Por que ele fazia isso? Né? Porque, como é pedagogia do oprimido, esse termo pedagogia, quando ele é aberto para que as pessoas realmente ensinem e experienciem o que estão ensinando, quando colocado em slides, quando colocado para que eles vejam, eles reconhecem a própria história. Então, não é alguém ensinando para eles como fazer, mas nas palavras dele, nas significações em que eles já têm, reconhecer a opressão por si só faz com que eles consigam ter um movimento de libertação. Olhando para as palavras que eles constroem, das atividades de vida dele e das relações deles. Essa configuração ela é muito difícil de acontecer. Porque de criança a gente vai para a escola e larga slide de outra fonte para a gente. No ensino médio a gente aprende a fazer vestibular, que é outra verdade jogada para a gente para que a gente seja
alguém a partir de um certo saber. É isso que Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Bancária porque é depositado na gente uma lógica de educação que não tem a ver com nossa história e com nossa autonomia e com nossa cooperatividade. Apenas o mundo é feito como ele é e nós temos que seguir. As pessoas que não estão libertas, elas pensam que o mundo ele é assim, não há o que fazer. Então vamos seguir, né? Se eu quero ser um Elon Musk, eu tenho que trabalhar muito e ter uma ideia inovadora. É assim que funciona. Né? Eu tenho que estudar muito para passar no vestibular, eu tenho que fazer medicina para ganhar muito dinheiro. Né? Então, jogar as palavras que se aprende na sua história e colocar para discussão e a partir delas fazer novas configurações é libertador. Porque não tem mais a ver com algo que se quer dar para a pessoa. Quem quer Como falar? que era isso, hein, Eric, na prática? Ele, tipo, as pessoas falavam e ele colocava no quadro. Como é que era essa experiência? Isso, ele ia, por exemplo, para uma usina de cana-de-açúcar, né? E aí ele era professor, né? As pessoas reconheciam ele como professor e ia fazer. O objetivo dele era alfabetizar, né? Certo. Então ele chegava lá nas pessoas, ele era respeitado como professor e as pessoas ficavam esperando, né? Ele ensinar. Claro que enfadonhas, né? Porque se eu fosse ensinar algum o alfabeto, ou gestalterapia, ou sei lá o que for, que não pegasse nada que fosse do mundo deles, eles iam ficar totalmente enfadados, né? Assim, tediados. Mas Paulo Freire chegou lá, fez algumas perguntas, ninguém soube responder, alguns ficaram incomodados, né? Olhando o professor. E aí ele perguntou assim: tá, agora é sua vez de perguntar alguma coisa sobre cana-de-açúcar. Aí alguém perguntou alguma coisa simples, que para ele era simples, né? Mas Paulo Freire disse que não sabia. Não, não sei o que é isso, não entendo. E aí eles ficavam assim, caralho, o professor não sabe de uma coisa que eu sei. Como é isso? Assim? Ele não sabe de uma coisa que eu sei. Mas ele é o professor. Como é isso? Como é que é isso? Como é que uma pessoa que vai me ajudar não sabe nem de uma coisa que é da minha vida? Pensa nisso na gestalterapia, entende? Total, sair ali daquele lugar de detentor, né, de alguma coisa e dizer, cara, olha que massa, a gente pode ir juntos aqui e aprender um com o outro. Isso. Paulo Freire fazia isso Chega brilhantemente. um lugar que é do teu domínio, ou seja, você mesmo, né? Como é que eu posso saber mais de ti do que você? Exato. Exato. Ele fazia assim, Ascara. E aí então eu não sei, né? Mas então vamos lá, qual é a ferramenta que você usa, né? Eu não sei quais são as ferramentas, mas sei lá, ferramenta tal. Então, ó, a ferramenta tal se escreve assim. Vamos escrever junto aqui para tu me ensinar como é que a gente pode fazer uma frase com ela. Com essa ferramenta eu moo a cana. E aí eles escreviam junto com. Junto com, entendeu? Entendeu assim? Como é outra história do que eu ficar falando assim, Yaskra, vamos aprender a escrever framboesa. Framboesa.
Vamos Eu vou escrever. dar uma coisa muito básica, tipo assim, história da arte. Sei lá, nem sempre a gente estuda história da arte aqui, a gente estuda história no geral, na real. A gente não Sim. estuda história do Ceará, do Brasil, a gente estuda sempre a visão eurocêntrica da história, né? História séria a gente não estuda, né? A gente estuda história burguesa. Verdade. Também tem isso. História branca, burguesa, iluminada, floreada, né? A gente não estuda nada que tenha a ver com a gente. Sim. Muito bom, Nem Janete. arquitetura, Deve ter nem sido nada. massa. Como é, Yáscara, desculpa? Não, só completando, né? Assim, a falta que faz, porque aí também coloca a gente naquele lugar de menos, né? Como se a nossa cultura fosse menos, como se, Isso, se isso. as nossas músicas fossem menos, como, enfim, né? Se a cultura civilizada, ou sei lá, é a do outro, né? Principalmente Ceará, assim, quando a gente pensa em Ceará, o quanto que é desvalorizado. Uhum. E Sim, o impacto que isso tem na autoestima mesmo, quando você está em outro lugar e você é um cearense, né? E aí, por quê? total. Já me senti assim. Tu teve aula com o Marco César, Yáscara? Sim, tive agora nos 2 últimos módulos. Legal, né? Muito, muito maravilhoso ele. Ele foi fazer o doutorado em Santa Catarina. Eu não sei se ele contou essa história para vocês. Não, acho que não. Em Santa Catarina, né? Ele foi fazer o doutorado em filosofia. Ele é psicólogo e foi fazer em filosofia. E aí ele passou. E aí chegaram no ombro dele e bateram assim: caramba, o Ceará passou, né? Foi forjado isso. É assim. Como diria Belchior, o Nordeste é uma ficção. Inventaram o Nordeste. Boa noite, João. Muito doido isso, né? E até assim, em termos de aparência, né? De chegar lá e falar, ah, mas tu é do Ceará? Sim, por que não? Conta uma piada. É um cearense. Como é a cabeça, né, do cearense? Cabeça chata, não sei o quê. E o quanto que o nosso humor também não é reforçado por esse estereótipo de se colocar para baixo, enfim. Sim. Sou cearense, cabeça chata, né? Sei lá. Enquanto eu estava lendo isso, também lembrei do, da literatura dos índios, né, sendo escrita hoje por eles, assim. Esse lugar também de que para mudar o sistema você tem que estar dentro do sistema, de alguma forma. Você tem que se apropriar ali do que se tem, né, da linguagem, por exemplo, né, para que você seja também visto e ouvido. Fazer a revolução por dentro, né? Sim, é uma opção, né? É uma opção. Fazer a revolução por dentro. Eu acho que o Krenak, por exemplo, faz isso muito bem. O Ailton Krenak, que é um dos maiores filósofos, né, que nós temos hoje vivos, que é um indígena. Tem a Ivone Guevara também, que é fantástica, né? Assim, mas não sei se é a única, né, vertente, né? Não sei se é só assim que se muda. Os budistas, eles não estão interessados em mudar o sistema. Eles estão em outro lugar, em outra vibe, em outra dimensão. Quem é budista mesmo, raiz, né? Assim, em mosteiros, assim, afastados, enfim, eles se afastam do sistema, né? Não se interessam em mudar. Eu acho que são válidos, né? Assim, não pode se considerar toda luta se for para a libertação, né? Fala de novo. Não pode desconsiderar nenhuma luta se ela for para libertação, né? Você considera a luta dos budistas o quê? Eu, Pacífica ou o quê? são Individualista? pacíficas? Não, não, nunca individualistas, né? Assim, Ah, pelo contrário, elas são muito mais integradas com a natureza do que a gente, né?
sim. Eles fazem a própria comunidade, né? E fazem uma vida, né? Fazem uma outra vida. Né? Em alguns mosteiros fazem até uma integração, uma reabilitação ecológica. Né? Os animais e as plantas crescem, né? Em lugares que foram devastados, enfim. Eu É toda uma penso muito integração. nesse lugar da comunidade, sabe? Eu também. Mas às vezes eu fico em dúvida, muitas dúvidas. Eu também. Porque, por exemplo, tem uma lá na Bahia que é Piracanga, né? E aí lá eles têm escola, me parece que eu nunca fui assim. Me parece que são autossustentáveis, eles inclusive geram renda, né? Porque eles têm lá o curso de leitura de aura e tal, é um curso, é um investimento alto e tal que se faz. E aí eu lembro muito de um dia que eu conheci um cara e eu falei pra ele, pô, eu admiro a tua coragem. E aí ele foi muito bom, porque ele falou assim, eu também admiro a tua. De ficar. Porra, massa! Iradíssimo, E aí iradíssimo. eu falei, é mesmo, né? Mas o que eu fico pensando, na real, é tipo assim, é em termos de oportunidade. Escolha, vou colocar aqui entre mil aspas, mas eu digo, eu tenho um filho, né? Aí sempre pensando nesse lugar de mãe. Levo meu filho para lá, ele conhece aquele lugar que deve ser muito bom, que deve ter um pensamento assim, né? Que deve ter suas questões, obviamente, enfim, nada muito idealizado. Mas e aí, e se em algum momento esse filho quiser ir para o além daquilo, será que ele vai estar pronto? Também a gente às vezes não está pronto para ir para uma comunidade, tem que fazer uma grande desconstrução, Sim. né? Tipo, às vezes me pego ali naquele pensamento, quero, meu, aí eu, eita mulher, pera, descoloniza. Mas é isso, essa coisa assim, sabe? Tipo, esse lugar do budista também, porque no final você não tá, na real, também confrontando ali o teu egoísmo, confrontando ali as tuas questões, não sei, várias dúvidas, só perguntas. É muito difícil, só perguntas, ainda bem. Se eu tivesse as respostas, né, eu já estava fazendo, né? Mas é isso, assim, é muito difícil porque o que a gente tem que pensar primeiro é assim, é muito compreensível que a gente pense que não está preparado, né? E que tenha medo que nosso filho vá lá e não seja preparado para um mundo, né? De alguma forma. Mas ele está sendo preparado aqui, né? É isso, assim? Ele não está. Não está. Mas é também que mundo, né? Que mundo é esse que eu tô querendo Só que preparar, criar, né? Dar é continuidade. isso. Só que a gente está preso numa coisa, Yaskra, não só você, mas eu também, nós aqui, né? Nós estamos presos numa coisa que há uma ideia de liberdade do opressor. Nós, desde criança, fomos resgatados e treinados militarmente e de forma bancária, atingindo meta, essas coisas de banco mesmo, assim, bem bancário, bem opressor mesmo, assim, para dizer assim, você vai ter que fazer isso, porque você é isso e você vai trabalhar nisso. Para pensar que a ideia do opressor é a ideia legal e a gente tem que atingi-la. Então, a gente vê que não está dando certo, só que ainda amanhã a gente vai acordar com o ímpeto de querer fazer mais para dar certo. Nesse sistema em que nós estamos vendo que está dando errado. Eu vejo que muita gente que de fato consegue ali não é se adaptar, mas assim, conquistar um capital maior e tal, também faz muita coisa baseada por medo, sabe? Sempre o próximo passo daquela pessoa é muito no meio, assim. Para que não aconteça nada aos meus e a mim, né? E aí fica cada vez ali mais fechado. Isso. E eu vejo que é muito esse lugar que leva para aquela depressão assim bem profunda, sabe? Porque Sim. tanto medo, que em quem é que eu confio no final, né? É tanto medo, é muito louco isso, né, Yaskra? É tanto medo que o Elon Musk teve que comprar o Twitter com medo
de não ser, de ser bloqueado, né? Menino mimado com dinheiro. Caralho, assim, o cara já tem tudo, velho. Ele tá com medo, entende? Ele, o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, que muita neoliberal queria ser ele, né, como se fosse a chegada do paraíso, né? Esse cara tá querendo mais porque ele não está satisfeito. Então parece que esse não é o caminho, entendeu? Quer dizer que quando eu chegar lá eu vou ter que comprar uma outra coisa porque eu não estou satisfeito, estou com medo de perder uma outra coisa. Entende? Sim. Que sonho barato é esse? A gente ainda está preso nisso. A gente está preso em ter que fazer essas coisas ainda. E não é questão de estar certo ou errado. Não existe luta certa ou errada. Não existe uma posição errada, né? O que existe é uma posição sobre o mundo. Que tipo de posição nós queremos ver para o mundo, né? Oi, Natália, tudo bom? Boa noite. Entende? Assim, não é que esteja certo ou errado, entende? Mas é uma posição, é um método. Como é que a gente pode olhar para isso? Porque se a gente olha em que esse caminho está fazendo com que haja opressões, esse caminho também não me liberta. Sério, assim, você não pode achar que o Elon Musk é o cara mais livre do mundo. Ele teve que comprar o Twitter ainda. O Putin e o Biden, né, assim, as duas potências do mundo, eles têm que fazer armas nucleares e não podem parar. É o que Paulo Freire está falando, assim. A ideia do opressor é que o mundo é uma coisa de compra. Ele não faz parte de mim. Ele é uma coisa comprável. E quanto mais eu compro, mais eu quero comprar, mais eu quero ter. Porque ser mais na ideia bancária é ter mais. Ser mais na ideia de libertação é ser com. E é impossível liberdade sem com. É impossível liberdade, é impossível eu branco ser liberto se meu irmão negro, se minha irmã negra não for liberta. Por mais que eu não seja Elon Musk, eu tenho privilégios. Privilégios que oprimem. E esses privilégios fazem com que eu não possa andar na rua com bolsa cheia e celular na mão, etc. Né? Cara, eu vi uma coisa muito massa de um cara que postou, né? Vocês devem ter visto também aí pelo Instagram. Né? Que ele foi roubado 3 vezes no celular e a empresa de publicidade fez ele trabalhar por vários anos assim, passando de hora extra e nunca pagou hora extra, né? A empresa de publicidade está devendo 1.000 celulares para ele e ninguém faz nada, né? Mas a gente quer condenar, assim, condenar o cara que rouba o celular, não quer condenar a empresa, né? A Massa Tiburi falou isso, né? Ficaram dizendo que ela tava protegendo bandido. Não é essa a questão. Não, jamais a gente vai querer que alguém roube, né? Jamais eu vou querer ser roubado. Jamais a gente quer uma sociedade em que pessoas possam roubar umas das outras. Mas não é que elas podem roubar. A pergunta é por que elas estão roubando? Não é. Quando a gente pensa num individualismo Elon Muskiano, né? Eu tô puto com ele. Mas num individualismo neoliberal, nesse sentido, a gente individualiza e não se importa mais como comunidade. A gente só quer ver o mundo como compra e não como cooperação. Então não faz sentido condenar. O que faz sentido é por que é que eu não estou junto com Yáscara, junto com Lucas, com Janete, com João,
olhando para isso, pensando, conversando sobre isso e fazendo alguma coisa por isso. Por quê? A única coisa que eu quero é ganhar meu dinheiro, ir trabalhar, chegar em casa, receber o salário e, seja o que Deus quiser, se eu for roubado ou não. Fala, Janete. Boa noite. Boa noite. Olha, eu lembrei agora de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga minha, que é da área da educação, né? Da área da educação do ensino fundamental. E ela falando assim sobre a questão dos jovens estarem muito agressivos na escola e a questão da autolesão, e inclusive de agredir fisicamente professores. E ela falando que, fazendo em terapia, né? A psicóloga chegou e disse que tinha que se ver também o lado dos jovens que estavam causando esse transtorno na escola. E ela, não, tem que ver o meu lado, porque eu que estou passando por todo esse perrengue, eu estou tendo que meio que apagar o fogo, né? Aí eu escutei ela, tal, disse... assim, eu acho que ela falou no sentido de que é bom você ver também o que é que a escola está se propondo a fazer em relação a isso, né? Os órgãos todos, todo mundo junto, porque, beleza, a galera está adoecida, os jovens estão adoecidos, mas a escola, por exemplo, já foi atrás de um CAPS, de um CRAS, de uma prefeitura, de uma secretaria de educação, já dizer igual aquela música, né? Vamos dar as mãos, vamos dar. E tentou fazer alguma coisa em relação, ou está só empurrando mais conteúdo nos meninos para tirarem notas boas, inclusive, não sei se é o caso, mas pode ser que maquiar alguns números, né? E a gente levando para a vida da gente é isso, pô. Porque eu, por exemplo, eu sozinha, eu não posso fazer muita coisa, né? Mas a gente, em conjunto, desde sempre, a sociedade tem mostrado que dá para fazer alguma coisa. E quando eu estava no período do TCC, velho, eu estava vendo aqui já faz uns 10 anos que eu fiz isso. Mas é impressionante o que a gente aprende no EJA com o pessoal, porque é como que quando você chega lá, eles estão muito desmotivados. E assim, não que a pessoa vá conseguir fazer uma mudança extraordinária e as pessoas ficarem extremamente realizadas também, né? Mas eu percebi assim que é como que depois que você coloca uma pessoa para escrever o que é pá, escrever o que é plantar, ao invés de escrever o que é morangos, e do jeito que você estava falando, né? Framboesa, estudar aquelas palavras que muitas vezes eles sequer têm acesso. É diferente você se incluir na mudança que você quer ver, né? É diferente você se propor a fazer parte daquilo ali. Mas é claro, né? O que eu quero saber? O que é briófita? Eu dou o exemplo de briófita, que eu adoro falar briófita. Briófita. É legal, né? Eu aprendi, O que né? é briófita? Briófita é uma planta rudimentar. É uma planta que não dá frutos nem flores. É uma das espécies de planta que mais simples que existem, né? Que ela sucede, ela vem antes das pteridófiras, que são bem legais de falar também o nome. Bom, mas isso nunca usei para porra nenhuma. Assim, a não ser para dar esse exemplo, porque eu acho que foi essa a intenção, né, desde o início de eu estudar isso, né, para dar esse exemplo, porque eu posso ter assim total certeza de que eu não sei utilizar nada de escola. Voltei? São 13 anos de escola e eu não sei o que é que eu vou fazer com esses 13 anos que eu perdi. Foi a única coisa que eu vejo foi uma militarização para que eu fosse treinado para passar no vestibular. E como eu fui em escola particular, era vestibular não qualquer um, né? De medicina. Medicina. Minha tia até hoje me fala, rapaz, você estudou num colégio tão bom para ganhar menos de 15 mil reais.
Caralho, assim. É louco, é louco. Ô, Eric, interessante é há alguns anos, né, que o pessoal dizia assim: você paga tão caro para o seu filho estudar num colégio tão bom e o mesmo que estuda em escola pública conseguir passar no vestibular de medicina e o meu filho não. Muito isso, muito, né? E eu vou fazer pior ainda, né? Assim, né? Nessa configuração militarizada, bancária, quem desenha, por exemplo, é morto, totalmente morto. Quem faz poema, né, Janete, é totalmente assassinado na escola, porque você não tem tempo para ser quem se é. Não se tem tempo para falar de sua sexualidade, de como é você ser mulher, de como é você ser negro. Não tem tempo para isso. Tem que estudar briófita, angiosperma, teoria de Bhaskara, teorema de Bhaskara, logaritmo. Tem que fazer tudo isso para uma questão burguesa de que se querer, né? Por isso que a gente chega na fase adulta e quer ser o opressor. Porque a gente foi treinado e foi cortado todas as possibilidades de nós sermos alguma coisa que não seja opressor. Entende? Foi cortada qualquer possibilidade. Qualquer. Até do fato de eu querer mijar, eu pedi permissão. E se não fosse a hora, eu tinha que prender minha bexiga. Isso significa que eu só posso ser a partir de um comando. Qual é o comando da gente? É ser Elon Musk. Entendeu? É por isso que é difícil. E nunca condenável. Né? Nunca vou condenar Yáscara, né, assim, que acha difícil para a comunidade, mas é claro que é difícil. Isso não significa que eu não vou ser corpo e mão para que a gente possa ver essa possibilidade juntas. Sei lá, botar o primeiro pé lá, passar 2 dias, olhar para outras possibilidades, porque eu não quero viver mais essa opressão, né? Como branco. Depois que você entende o que é libertação, você não quer mais privilégios. Não faz sentido. Eu não estou falando que eu não quero toda hora, né? Porque a gente não faz, a gente não é ser subjetivo, né? Não é, às vezes eu quero os privilégios por conveniência, infelizmente. Mas quanto mais eu me livrar disso, melhor para nós, para mim. Eu quero ter amigos de alma, de afeto e não de propriedade. Eu quero não ter meu amigo, eu quero fazer-se amigo junto com. Porque enquanto houver uma hierarquia, sempre eu vou passar melhor do que uma pessoa negra. Acabou-se. São difíceis de encontrar hoje em dia. São muito difíceis, João. Muito, muito, assim, gigantemente difícil. Porque ninguém mais está interessado em doar seu tempo para afetuosidade, para companheirismo. As pessoas não sabem o que significa a palavra companheirismo. Parceiro. Parceiro vem aquele de repartir o pão. É aquele que reparte o pão literalmente. Quem é que reparte o pão, minha gente? Companheiro vem de companes, compartilhar o pão, panes, compartilhar. Não é vender, entendeu? Não é comprar, é compartilhar. Eu não sei se eu sou saudosista, mas parece que hoje nós estamos numa época muito mais difícil para falar de libertação. Porque nós estamos todos aqui sufocados. Todos. Para atender uma demanda. A demanda familiar, a demanda do trabalho, demanda institucional, demandas. Não temos tempo para ler. Eu não sei se eu sou saudosista, mas parece que de 10 anos para cá as pessoas estão lendo menos. A importância de ler baixou significativamente.
eu encontrava pessoas que falavam de livros, falavam de filosofia, falava de um livro que gostava, lia e comentava. Hoje é muito raro para mim. Eu sinto muito falta disso. Entende? É muito difícil falar de libertação agora. Mas nunca é tarde. Paulo Freire vai falar que nós não devemos usar a palavra esperança como espera. Nunca. Esperar não tem a ver com libertação. Nós não esperamos. Nossa esperança é verbo de ação, é ação, praxis, junto com o outro, é esperançar, é fazer por onde. Eu tenho a plenitude, posso errar, claro, várias vezes, mas que meus andares são para esse esperançar. Eu tento muito. E vocês aqui também me ajudam a ver onde é que eu estou pisando, onde é que eu posso ir mais, ser mais junto com vocês, né? Entender também que nós aqui, sermos mais junto com o outro, já é uma política. A gente já reverbera isso como comunidade. A gente não precisa pensar, é claro que a gente vai pensar, mas a gente não precisa pensar que não, a gente não está indo no caminho porque temos que fazer. Não, nós estamos, sim. Pensar sobre isso já é um patamar fora do comum. Fora do comum. Pensar libertação e pensar como fazer a libertação a partir de agora, dessa consciência, é pensar fora do comum. Eu não quero estar nesse lugar de esperança, de esperar. É fazer junto com. Se há uma ética na gestalterapia, essa ética de acolhimento ao estranho é acolher esse vindouro que é uma libertação junto com os meus parceiros de compartilhar o pão. Eu quero poder partilhar o pão sem culpa, porque a culpa do opressor ainda está introjetada em mim. Meu pai falava para mim, eu tenho muita dó disso, né? Falava para mim que ele não aprendeu a, as 4 operações da tabuada, só aprendeu 2. Somar e multiplicar. Dividir e subtrair, ele não aprendeu. Que pena, né, que ele fala isso, porque é claro que ele soube subtrair e dividir, né, da forma dele. Mas esse pensamento é uma introjeção do opressor. E isso traz culpa para a gente também. Para todos nós. Quando a gente ajuda de alguma forma, quando a gente partilha de alguma forma. Isso traz algo como se a gente estivesse perdendo alguma coisa, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo e ter que repor, a gente não pode, assim, tá milimetricamente contado, tá com um plano, é todo orçamentado, a vida toda planejada, não pode sair dessa operação. Né? É igual tem na postagem que Isabela e eu fizemos da playlist. É que agarrar-se à vida é perdê-la. Perfeita. Não tem. Concordo em número e grau. Essa frase é muito, muito marcante aqui para a pedagogia do oprimido de Janete. Agarrar-se à vida é perdê-la. Quanto mais se tem, mais medo de perder, entendeu? Quanto mais se tem, mais segurança, mais câmeras, mais muros, mais grades, mais investimento na própria segurança. Nós construímos nossos castelos de segurança para que outras pessoas não possam partilhar o pão. Por quê? Ser mais é ter mais. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Isso não tem a ver com libertação, né?
Eu diria que você pode ir para Paris, mas a libertação é aqui. Sinto muito. Por isso que, continuando, né, assim, as palavras geradoras, essas que eles fazem junto com, né? Então ele vai aprender a falar da cana e do instrumento da cana, escrevendo o que é a vida dele, é a vida dele aparecendo lá, né? Porque a vida prática, ela só pode ser ensinada na prática. Como é que eu vou ensinar o que é briófita a uma pessoa que não está pegando uma briófita, né? Assim, isso apenas é uma reprodução, é um mecanicismo. Eu tive que fazer essa mecanização para fazer uma prova, mas não pude pegar na briófita. Né? A gente não pode, assim, eu não pude pegar os meus textos que eu fazia, assim, de fantasias, né? E isso eu não aprendi, eu não potencializei, eu não aprendi nada sobre civilidade. A gente aprende a fazer isso para se individualizar e nos separar. Porque se eu aprender a fazer arte, eu vou ter que ser companheiro de alguém. Que alguém vai vislumbrar minha arte. Se eu aprender a plantar, eu vou ter que plantar junto com alguém. A gente aprende que tudo que a gente tem, nossa comida, nossa casa, tudo é alguém que faz. Ou alguém sabe fazer leite condensado. Tem que ser da Nestlé. Né? Bombom da Cacau Show. Assim, é tudo encomendado. Por isso que a gente come agrotóxico. Porque a gente não sabe de nada sobre isso. A gente compra isso. Todo o nosso dinheiro vai para isso. Toda a nossa existência vai para isso. Por isso que tem que, nessa estrutura neoliberal, tem que haver uma descodificação. A descodificação é a análise e consequente reconstituição da situação vivida. Reconstituir, analisar o que nós estamos vivendo e reconstituir, transformar de alguma forma. Reflexo, reflexão, que é o que estamos fazendo aqui, e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. Olha só, ele não está falando ainda de uma ação propriamente dita. Mas a reflexão para uma abertura de possibilidade já é movimento. Será que tem como aumentar o slide? Eu não sei. É porque é como se tu não tivesse em tela cheia aqui pra gente. Então não sei se eu consigo fazer isso. Tenta fechar e coisa. No slide do Microsoft, você aperta F5 que ele fica em tela cheia. Agora nesse que é de apresentação, não sei como é. Apresentação de slides. Está na apresentação, mas não sei se melhorou para vocês. Pronto, agora foi. Melhorou até para mim, se eu soubesse antes. Então pensar e refletir sobre isso já é uma abertura de possibilidades. Porque pensamento também é movimento. É se movimentar para algum lugar. É sair do lugar comum. Né? É descodificar o que já estava codificado para a gente. Medida pela objetivação, a imediatez da experiência ludifica-se interiormente em reflexão de si mesma e crítica animadora de novos projetos existenciais. Entendem isso? Quando se há essa reflexão e essa potência de movimento para o pensar junto com, como é a nossa tentativa aqui, já se faz um outro caminho. Apresenta-se um outro caminho. Em qualquer lugar que você esteja. Anima, é uma crítica animadora, não no sentido de a gente estar romantizando e gostar disso, mas animadora no sentido de animar significa movimento. Significa que ir para algum lugar. É essa a ideia de esperançar. Eu lembro que eu falava
coisas distópicas, né? E Yaskara sempre vinha com a coisa apaziguadora, né, Yaskara? Não, é que não é bem assim, cara, vamos uma coisa mais, né? Eu concordo, é isso, né? Mas eu acho que é essa a ideia. Porque ter o pensamento crítico não significa que a gente está fadado ao fracasso, que a gente está no inferno e pronto, acabou, se a gente está fudido, o neoliberalismo é foda e a gente não pode fazer nada. Bom, a gente está fudido de alguma forma, né? Está no neoliberalismo fudido. Mas não há outra vida, só tem essa, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Entende? Primeiro pensarmos juntos. Que é essa a esperança, né? É esperançar. Nos ciclos de cultura não se ensina, mas aprende-se em reciprocidades de consciência. Reciprocidades de consciência. Eu me abro para você e você se abre para mim. Não há hierarquia, não há quem está com a verdade. Não há ordem. Desculpe os militares. Não há sentido pré-estabelecido. As consciências, elas são recíprocas. Vocês entendem como Paulo Freire era fenomenólogo, né? Ô, Eric, e é interessante porque, assim, eu fui ler o trecho que você deixou no grupo semana passada. E quando eu li, como eu disse, né, há 10 anos para fazer o TCC do magistério, dizer igual outro, até de menor eu era. Eu não tinha consciência, não tinha noção, assim, do quanto... Eu sabia que ele era foda, né? É tanto que eu li uns 2 livros, assim, enquanto eu via os meus colegas lendo trechos e fazendo... E eu, meu Deus, eu tô lendo aqui o livro, A Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, para fazer o meu TCC. Mas eu não tinha, assim, noção do embasamento teórico, científico, que ele estava fundamentando toda a prática dele, toda a praxis dele. Porra, velho, que massa. Eu tá reencontrando isso agora, né? Depois de 10 anos, no curso de psicologia, num grupo. Eu achei tudo, assim. Tô achando, na verdade. Maravilha, Janete. É muito bom ouvir isso. É tudo que assim eu gostaria de ouvir, né? Assim, isso me faz ter mais esperança, né? Faz a gente se mover, porque eu dei uma aula em um lugar, né? E eu usei essa metodologia dos ciclos de saberes, né? Assim, eu não dava slide nem nada, assim. Eu só perguntava para as pessoas o que eles achavam de tal coisa e a gente começava a conversar e trocar ideia, né? Reciprocidade de consciências. A maioria das pessoas amaram, assim. Tinha professores na aula que disseram que ia mudar a metodologia por causa dessa aula e tal. Mas teve alguns, assim, uns 3, assim, de 30, ainda bem, né? Mas que ficaram totalmente chateados porque não queriam o programazinho todo direitinho, com slide, com comportamento e tal. E não gostavam dessa ideia, queriam, né, que eu depositasse o conhecimento como o tradicionalismo faz. Mas você vê, né, assim, Paulo Freire, ele tinha um embasamento teórico muito forte, né, mas, sobretudo, ele foi muito corajoso. Porque se eu levei essa pancada, né, assim, no século XXI, depois de Paulo Freire ser um dos caras mais lidos do mundo, imagina ele naquela época falando sobre isso. Com uma ideia nova sobre isso. Ninguém sabia quem era Paulo Freire nesse sentido, né? Imagina ele falando que, não, você não é professor, entendeu? É igual como eu falo, você não é terapeuta. Não vai se formar para ser terapeuta, cara. Sinto muito. Não vai se formar para ter um conhecimento que vai curar alguém ou que vai ajudar alguém. Não, sinto muito. Você vai compartilhar com alguém uma experiência.
É pedagogia da clínica gestáltica, meu amigo. Não tem essa de você saber de nada, não. A gente estuda muito para desaprender, para desagarrar-se da vida. E repito, a gente tem que estudar muito para aprender a fazer isso, porque foi muito tempo de alienação. Por isso, Paulo Freire foi muito corajoso. Assim, ele levou os professores arrogantes, né, que ainda hoje existem, mas que é inconcebível um aluno me ensinar alguma coisa. Não, ele tem que botar a bunda na cadeira e estudar para entender o que eu estou falando. Eu sou o rei dos memes, né, cara? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu achei muito bom, muito maravilhoso um meme que era um mamilo masculino e um mamilo feminino aparecendo, né, de fora. E o mamilo masculino fala assim: o que é que você está fazendo aqui fora? Aí o mamilo feminino diz: não, eu estou tomando um ar. Aí o mamilo masculino fala assim: não pode, você está quebrando as regras que eu mesmo criei. Cara, isso acontece toda hora. Toda hora. Com regras que não fazem sentido, mas são proibições que não fazem sentido para a nossa existência. Educação bancária. A educação não liberta, né? Muito corajoso. O que acontece na educação bancária é que nós não aprendemos a falar nossa palavra. Aprender a dizer a sua palavra instaura um mundo que se humaniza, humanizando. Nós temos medo de falar. Nós temos medo de usar a nossa praxis para o mundo. Porque nós esperamos que um professor, que alguém, uma hierarquia, uma ordem, um superior vai nos falar o que fazer, para que a gente faça certinho e que seja aprovado. E assim nós adquirimos reconhecimento, né? Respeito. Ao buscar novas palavras, e olha só, buscar novas palavras a partir do educando, não do professor. As novas palavras vão surgir do educando, do oprimido, do consulente. Ao buscar novas palavras, não para colecioná-las na memória, mas para falar de seu mundo, o alfabetizando vai escrevendo e tomando sua própria consciência. Eu acho que não precisa nem ir a gente ir para a prática para a gente conceber o quanto isso é muito mais eficaz do que alfabetizar com o que eu quero alfabetizar. Ensinar uma pessoa a escrever o que ela vive é muito mais significante, muito mais eficaz e muito mais rápido. Paulo Freire alfabetizou pessoas de mais de 40 anos em 40 dias. Na medida em que se apercebe como testemunha de sua história, ou seja, perceber, testemunha da sua própria história. Eu estou escrevendo minha história. Eu estou participando dessa história. Sua consciência se faz reflexivamente mais responsável dessa história. Então, enquanto nós estamos numa educação bancária, nós não somos responsáveis por nada. Eu sempre estou fazendo o que o professor está mandando, ou o meu chefe está mandando, ou sei lá quem está mandando. Reexistenciar criticamente as palavras de seu mundo. Com a palavra, o homem e a mulher se faz humano. Ao dizer a sua palavra, pois, assume conscientemente sua essencial condição humana. Enquanto isso, ele está dizendo que nós não estamos sendo desumanizados pela educação bancária. Desumanizar significa não considerar a minha história
para aprender uma outra coisa que não faz parte, não faz sentido para mim. Fala, Lucas. Boa noite. Boa noite. Eric, isso que você traz agora, isso casa muito com uma coisa que a gente teve contato há algum tempo, na própria sala de aula mesmo. Eu acho que talvez Deja se lembre, enfim. Em uma cadeira que a gente falava sobre SUS. E a gente falava sobre a humanização do SUS, por exemplo. E que muitas vezes, quando o paciente chega em uma UBS, por exemplo, um postinho e tudo mais, alguns profissionais da saúde, eles invalidam e despotencializam o saber popular que aquela pessoa traz, uma vez que ela fala sobre si mesma, sabe? E nada mais se torna mais legítimo do que a sua própria fala sobre si. E a gente viu que da importância de você reconhecer, não que você tenha que dar o aval para que aquilo seja válido ou não, que você determine se aquilo é potente ou não, mas da importância da observação, da escuta do outro, para aquilo que o outro vem a trazer para a gente também. Que o saber, nesse exemplo, no caso, né, que eu trago para vocês, o saber clínico, o saber metodológico, ele é muito interessante, sim, mas se você traz tudo isso ao mesmo tempo em que você ignora tudo que o outro está ali te mostrando, te apresentando, trazendo de humanidade que ele tem, você sei lá, você não contribui, você não vai para frente, você estaciona. Você, enfim, padece ali mesmo. Isso casa muito com o que você está comentando agora, nesse trecho. Pelo menos para mim fez muito sentido. Perfeitamente, Lucas. Perfeito isso. Isso, desconsiderar a história da pessoa, não é que ela precisa de um reconhecimento meu. Muito bem falado, Lucas. É isso. É porque, na verdade, assim, se eu sou profissional de saúde, eu só posso trabalhar com a saúde do outro a partir do outro. Não tem uma teoria, ou uma prática, ou um curso que eu vou fazer que vai ajudar o outro na sua integridade como consciência. O outro está trazendo já. Tu vai eliminar isso. Muito bom exemplo, Lucas, porque isso faz reverenciar, né, e faz evidenciar, na verdade, desculpa, faz evidenciar a total falta de implicação social das comunidades de saúde, que são apenas medicamentosas. Uma medicina bancária. Perdi a chance de contribuir para o SUS como integridade social e cultural, tirando o saber popular. Isso me fez lembrar de um médico que eu estava conversando, né, e ele ficava tirando chacota, né, com as pessoas que chegam lá, as pacientes. Ele dizia que tinha um horário de dormir 2 horas da manhã, né, e aí chegava uma pessoa dizendo que estava com dor de cabeça. Aí ele perguntando para ela o que é que ela tinha feito, ela disse, não, eu tomei café. Aí fica dor de cabeça. Aí ele disse, foi para de tomar café. A pessoa vir 2 horas da manhã para dizer isso é ser um absurdo, né? Ele falando. Cara, a única coisa que eu posso pensar é que essa pessoa está na profissão errada. Está na profissão errada, velho. Se você for pensar que a pessoa foi para lá porque estava com dor de cabeça, você está fudido. Você não é profissional da saúde. A dor de cabeça é apenas um sintoma. Ela foi para lá por muito mais coisa. E se o teu horário é 2 horas da manhã como profissional de saúde, por que tu está reclamando disso? Está na profissão errada. É um saber assim, é um saber do opressor, né? Esse opressor que quer ser, né? E medicina é um retrato muito vigente disso, né? Que são os deuses, né? Deuses da saúde, são os deuses que privatizam tudo, né? A Unimed já está dizendo médica, né? E elas dominam tudo, inclusive a prática da psicólogo, né?
desconsideram qualquer possibilidade de pedagogia. Isso não é medicina de libertação, isso é medicina para continuar a opressão. Muito bom, Lucas. Fala, Janete. Esse trechinho também. Eu lembrei do que Yasca estava falando agora em relação a esse tribo indígena. E eu lembrei de Chiquinho, de Pesqueira, aqui de Pernambuco. Eu não sei se vocês conhecem, mas Chiquinho ele é filho de um dos representantes de uma tribo Chucuru, que é uma tribo indígena, que tem aqui no sertão. Na verdade, não é sertão, é Agreste, né? Que tem aqui no interior de Pernambuco. E recentemente ele ganhou para ser prefeito do município, né, de Pesqueira. E eu fico pensando justamente nisso. A diferença que tem, por exemplo, uma pessoa que, como o Paulo Freire, né, daqui de Pernambuco, que está com toda essa pedagogia relacionada ao que a grande maioria da população vive, por exemplo, na agricultura, e traz para a alfabetização. O que Chiquinho poderia trazer como prefeito, porque a candidatura dele foi... eu não sei bem o nome. Sei que no momento ele não pôde tomar posse. Infelizmente, agora eu não acompanho mais como é que está o trâmite. Mas como é que Chiquinho poderia trazer essa questão de governar num município que tem várias tribos indígenas e voltar às políticas públicas para essa população, sabe? Da mesma forma que a representatividade de LGBTQIA+, das mulheres na política, dos negros, dos indígenas e de tantas outras pessoas que não fazem parte do grupo branco, hétero, e geralmente homens que estão nesses cargos, enfim, que eles estão no poder e que não trazem políticas voltadas aos povos que eles não fazem parte. Então, eu penso assim que a pedagogia que Paulo Freire traz não tem a ver apenas com a escola da forma que a gente pensa convencionalmente, mas sim de uma forma muito mais ampla, sabe? Tipo, escola como sendo a vida mesmo, os órgãos que fazem parte da nossa sociedade. Excelente, excelente. É por isso que a gente está falando isso em gestalterapia, né? Porque não faz sentido, né? As instituições, elas não deveriam ser separadas, né? Não deveria existir a escola ali e depois da escola não é mais escola, né? A gente não vai mais estudar, agora é outra coisa, né? Como assim? Essas separações, elas são institucionais, né? Parece que a gente vai para umas caixinhas assim para aprender alguma coisa e sair de lá mudado, modificado para ser adequado, né? Como assim? É um centro de é um centro de concentração, né? Não é apenas na escola, não é apenas na clínica. A gente tem que entender isso. Não tem como a gente pensar a libertação e fenomenologia apenas na clínica e na escola e não viver isso com nossos próximos, com as pessoas, né? O que é que adianta eu estar falando isso aqui quando eu chegar vou esquecer tudo e ser um neoliberal, né? Assim, não faz sentido. Isso não existe. Essa coisa de separar profissional do pessoal, isso não existe. Sinto muito. Não existe neutralidade clínica, pedagógica. Não existe isso. Isso é uma filosofia ética, então é de relações humanas. E humano não tem só em escola e em clínica. É pensar a nossa existência integral como um todo. Não é para aplicar em algum lugar, é para aplicar agora, na vida. A gente viver isso, não é para aplicar em um lugar específico, entendeu? Vou ensinar uma técnica aqui para vocês aplicar na sala de aula. Não, velho. Paulo Freire não ensinou para a sala de aula. Ele está falando de libertação. Ele está falando de libertação de corpos, da branquitude, da negritude. É uma enganação isso, assim. Vou fazer um curso para aplicar em algum lugar para ganhar dinheiro. Cara, você está no lugar errado.
Aqui a gente vai viver uma experiência e vai repensar, vai descodificar os codificados. Né? Não é isso, Janete? Muito bem. Eric, tu falou muito de banco. Eu não sei se tu já ouviu falar do banco ético. Banco o quê? Banco ético. Banco ético. Caralho, eu nunca tinha ouvido um paradoxo tão Não, fodido pera, assim. calma, menino, escuta. Ah, tá. É um outro É tipo de muito banco, já entendi. interessante, assim. Pode, eu vou levar uma caneta para você do banco que eu trabalho amanhã. Tu trabalha no banco, Eu não acredito. Tu vai gostar dessa história, então. Ele é um senhor espanhol. Ele trabalhava num banco. E ele vendia produtos, né? Lá dentro do banco, como gerente de contas, ele vendia produtos. E aí ele vendia produtos que ele falava que não entendia o que era aquilo. E às vezes ele questionava os superiores dele e dizia, mas eu não entendo, como que eu vou oferecer isso se nem eu estou entendendo? Não importa, oferece e diz que é bom. Aí ele perguntava assim, eu posso oferecer para sua mãe? Aí, não, para a mãe não pode, para a irmã não pode. E aí esse cara, Muito sei bom. lá, 60 anos, ele funda esse banco ético. Qual é a ideia dele? É ele captar, né, os clientes, os grandes clientes, a galera que tem grana, para esse banco, para que esses possam financiar negócios que vão beneficiar a comunidade. Então, é um banco que funciona a partir de princípios éticos, entende? E esse cara, ele se propõe a dar palestras ao redor do mundo, ele deu aqui na Unifol. E ele vai falar de educação, ele se foca muito na educação da Waldorf. Ele vai falar sobre o paradigma mental e espiritual. Ele vai falar que somos uma alma que ocupa um corpo, e não o contrário, né? Na verdade, um espírito que ocupa um corpo e não um corpo, né? E é isso, somos movidos por um espírito e não por um corpo. Então, esse é um cara que talvez daqui a 10, 15 anos vai estar mais, né, conhecido e tudo, mas é um Paulo Freire não, mas é uma pessoa que está tentando, né, lançar no mundo uma outra ideia do que é um dinheiro que está a serviço da vida. Como é que é isso na prática? É tipo assim, aí tem um exemplo, acho que aqui de uma pessoa de Fortaleza. Ela tinha uma marmitaria, mas não tinha como expandir. Aí ela pega um financiamento ali com esse banco. Aí beleza, eu não vou saber entrar em detalhes. Mas aí ela fala, cara, tá bom. Aí tem, qual é a coisa ética? Uma das chaves, né? É que, tipo, a pessoa que ganha mais, ela não pode ganhar 10 vezes mais do que a pessoa que ganha menos. Esse é um dos lances. Então, tipo, se na minha empresa o menor salário é R$1.000, eu só posso ganhar até 10 mil. Eu tenho um Prolabore. E o que acontece com o resto do lucro? Com o lucro, né? Se houver um lucro, a ideia é que haja, obviamente. Eu reinvisto na sociedade, ali na minha comunidade. Tipo, aqui tem uma escola que trabalha com crianças deficientes, sei lá. Então, eu vou pegar essa grana aqui, esses 5 mil que sobram por mês, e eu vou colocar ali. Então, é isso, sabe? Tipo, agindo localmente. E esse cara, esse louco maravilhoso, tá saindo por aí falando sobre isso. Aí, aqui no Brasil, chama banca ética. Ainda não é um banco. Mas em outros países já é um banco, ele é um espanhol. Tem em Fortaleza isso? Cara, ele veio para Fortaleza esses dias, aí
Ele deu essa palestra na Unifor, parece que eu fui só no workshop que ele deu, não fui na palestra. As palestras parece que tinha bastante gente, assim, o auditório estava bem lotado, que ele estava falando para empresários, ou seja, ele estava tentando ali captar os clientes, né? A palestra que eu fui era mais voltada ali, tipo, para Waldorf e tal. Tinha pouca gente, tinha 10 pessoas. E ele tá com essa ideia de ter, sim, Fortaleza. Então, ele tem alguns parceiros, entendeu? Aqui. Um dos parceiros é a Bia Fiuza, enfim, que ela também já vem há um tempo pesquisando isso. Ela tem... Eu te passo depois no Instagram. Energia. No que é que eu mesmo? Ele vem questionar, entende? Ele vem nesse lugar da desconstrução. Ele fala do paradigma mental, como tu fala aqui, ele fala de um outro lugar, mas ele fala. Ele fala do espiritual. Então é tipo, meu povo, bora lembrar do que a gente é feito de verdade, que não é desse negócio aqui. Aí um exemplo que ele dá é de Ulisses, né? Vai para a guerra e na volta da guerra o Ulisses é encantado pelo canto da sereia. Então ele fala que é como se aqui, né, o mundo material é o canto da sereia. E a gente pensa que é isso e esquece que tem que retornar para Penélope, né, no caso de Ulisses. Uhum. Então é isso. Maravilha, velho. Muito massa. Caralho, tomara que chegue aqui, né? Sim. Eu acho que eu fiquei pensando. Expanda, né? Assim, é um trabalho mesmo de formiguinha, mas que alguém está se propondo a fazer, sabe? Que alguém está se propondo a dar a cara a tapa e dizer assim, cara, ó, bota teu filho. Aí, depois vou falar um negócio pessoal. O meu pai que me levou para esse negócio, né? Tipo, ai, meu filho, você vai gostar, não sei o quê. Eu cheguei lá, ai, pai, eu estudo isso aqui a minha vida inteira e tu tá me trazendo para um negócio desse, tu quis se trazer para cá. Aí, como ele falava muito da Waldorf, meu filho estudou muito tempo na Waldorf, né? Agora ele estuda numa escola piagetiana. Aí ele me liga daqui a 2 dias, e aí ele... Poxa, filha, você estava certo, você tinha razão. Eu falei, pai, daqui a 10 anos tu vai me falar, minha filha, tu tinha razão, eu devia ter construído um centro terapêutico lá naquele lugar que tu queria. Mas eu espero, pai, não tem problema. Vai chegar o dia, não se preocupe não. A iluminação vai chegar. A consciência vai chegar. Massa, maravilha, né? O que eu estava pensando é que os icões eles não iam querer investir numa coisa assim que não ia ter retorno financeiro para eles, né? Mas cara, isso... eu acho que tem algum tipo de retorno financeiro, mas talvez tenha uma galera que já tenha tanta grana. Sim, eu penso nisso. E eu acho que a proposta dele tem retorno financeiro, sim. Ele não é bobo. Ele veio da Matrix, ele veio do banco, saca? Ele sabe qual é a mentalidade dessa galera. Pô, então, que massa. Pesquisar esse banco aí, hein? Comprar ações. Cara, que massa. E a ideia da espiritualidade, né? Talvez assim, por mais que os ricões queiram lucrar, né? Mas tem um ou outro que queira investir nessa ideia mesmo. Caramba, se eu ver um retorno realmente acontecendo, né? E essa pergunta é bem boa, assim, né? O que é que você quer para o mundo, né? O que é que você está querendo? A gente investe nisso, né? Se você está reclamando de alguma coisa, por que a gente não investe nisso? Isso é legal. Pesquisar mais, muito bom. Banco ético. Tá vendo?
Criando ali, ó, flechinhas igual ervas daninhas do Supremo. Criando as fissuras possíveis. Tá quebrando, hein, velho? Muito massa. Muito massa. Então, gente, é isso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todas. Muito obrigado pelas contribuições. Foi muito massa a troca. Vamos tirar uma fotinha. Vamos tirar dinheiro de rico, Isabela. É isso aí. Vamos fazer nosso banco gestáltico. Esse é o banco da Gestalt. Juntar com esse espanhol aí, descolonizar e vamos que vamos. E aí, todo mundo aí, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É isso. Gente, beijão, abraço e até daqui a 15 dias. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite.